Muito bem, bom dia a todos, feliz sábado. Vou deixar o louvor congregacional para o final dessa mensagem, certo? Então, temos uma mensagem hoje com o tema e o título. O tema eu vou dizer agora, e o título eu só vou dizer depois, da metade da mensagem. O tema da mensagem de hoje é o tempo, certo? O tema é tempo. E qual seria o texto bíblico que a gente estuda para explicar sobre o tempo? Qual é o texto? Hein, Maria José? Qual o texto bíblico base para estudar sobre o tempo? Sobre o tempo. Francisco? Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes. Esse nome hebraico significa o pregador. Era o próprio Salomão. Eclesiastes capítulo 3. O tema do sermão de hoje é tempo. Mas depois eu vou dizer o título. Eclesiastes capítulo 3, nós temos um título aí que é Tempo para Tudo. Encontraram? Vamos orar mais uma vez. Deus grandioso, Pai todo-poderoso, Senhor amoroso, benigno, paciente, louvado mais uma vez seja o teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, pela liberdade que temos, a liberdade de te adorar, de portas abertas, para te adorar na tua casa, para vir te adorar a hora que quisermos. Ensina-nos, Senhor, a usar o tempo que o Senhor coloca à nossa disposição, para que quando esse tempo não mais existir, nós possamos continuar fiéis. Quando a liberdade nos for tirada, que nós estejamos livres em Cristo, como essa jovem Luciana, que foi presa, certamente porque errou, mas lá na prisão, fora do Brasil, ela encontrou a tua palavra, e a tua palavra e o teu Filho Jesus Cristo nos traz liberdade. Portanto, Deus, que nós possamos tirar lições valiosas para a nossa vida nesse sermão de hoje, em nome de Jesus. Amém. Tempo para tudo. Deus nos dá tempo para fazer tudo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tem tempo que você tem que arrancar as plantas para reformar o jardim, não é? Para mudar, né, Francisca? Desbastar aquelas colcheiras que estão bem frondosas, que já estão ficando, não é? Mudar para outros vasos. Então você arranca a planta de novo. Tempo de matar e tempo de curar. Estava me lembrando que quem cria animais, quando o animal é muito novinho, até um ano e meio, quem sabe, se o animal se machuca, você vai curar aquele animal, colocar um emplastro, colocar um remédio, né, meu Dedé? Para curar a perninha daquele animal, para curar aquele animal. Mas depois que ele atinge uma certa idade, você mata, você sacrifica o animal, porque ele já tem uma idade já avançada. Tempo de curar e tempo de matar. Tempo de edificar, ou seja, tempo de edificar e tempo de derribar. Então, a nossa casa foi construída em 1989, foi edificada. Em 2022 ela foi derrubada e construída de novo. Chegou o tempo de renová-la, e nós
nós temos que derrubar todinha para construir de novo, porque só reformando não dava certo. Então tudo tem seu tempo determinado, né? Tempo de chorar e tempo de rir. Certamente numa festa de aniversário a gente está todo mundo feliz, todo mundo sorrindo. Quando nasce uma criança é tempo de rir, né? E quando alguém falece, quando alguém nos deixa, quando a lâmpada de alguém se apaga, é tempo de chorar. E a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Então não devemos ir ao velório para ficar contando piadas, para ficar fazendo pouco da situação com que aquela pessoa faleceu, mas sim para levar esperança, para nos solidarizar com aquela família, né? Então há tempo para tudo, tempo de prantear e tempo de saudar de alegria, né? Como acabei de dizer, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Olha aí. Então, isso aqui foi escrito há uns 1500 anos antes de Jesus nascer. Se até 50 anos atrás, pelo menos eu sei que a nossa família juntava pedras para fazer cerca de pedra, né? Imagina no tempo de Jesus, né? Tinha também a questão de espantar os passarinhos, né? Das roças. Você jogava pedras para espantar os passarinhos. Pedra de funda. E tem as pedras que você junta para a construção. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tem umas situações que você deve se afastar. Não é mais tempo de ficar grudado naquela pessoa. É tempo de se afastar, deixar aquela pessoa pensar. Você também reavaliar a situação, né? Então tem o tempo de abraçar e tem o tempo de afastar-se de abraçar, para reavaliar tudo, para ver se vale a pena, né? Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo que você vai atrás de uma coisa e tem um tempo que você, aquilo perde o sentido, né? Você deixa para lá, você perde. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tem o tempo que você compra alguma coisa e depois que você usa bem e não tem mais sentido de nada. Tá certo que para nós pobres é uma coisa, demora muito, né? Porque tem uma coisa, ela se transforma em outra, depois em outra, depois em outra. Mas sempre chega o tempo que você tem que deitar fora. Sempre chega a hora que você põe para fora para o lixo levar, porque não serve mais. Tempo de rasgar e tempo de coser. Aqui é sinônimo de costurar, né? Então naquela época aqui, até pouco tempo atrás, as pessoas faziam suas roupas nas costureiras. Depois de um bom tempo que você usa a roupa, o que a gente faz? A gente rasga, corta as mangas daquela blusa, né? Usa sem manga, depois transforma em quê? Em tapete, pano de chão, pano de limpar fogão, não é assim, irmãs? Não é verdade? Você rasga, faz aquela camiseta em duas partes, aquela roupa desfaz e usa como outra forma. Tempo de estar calado e tempo de falar. Oh Deus, dá-nos sabedoria para saber discernir esses tempos. Tempo de estar calado e tempo de falar. Qual é a hora certa de estar calado? Qual é a hora certa de falar? E tem um tempo determinado. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tem o tempo de amar, mas tem o tempo de, como eu disse, deixa para lá. É melhor ficar longe, é melhor se afastar. Tempo de guerra e tempo de paz. É profundo demais. Isso é um poema, irmãos. Isso aqui é um poema. É cheio de figura de linguagem. A figura de linguagem maior aqui é a antítese. São coisas totalmente contrárias, que tudo tem o seu tempo. Então também deve ser parte da nossa oração diária, ter discernimento espiritual para compreender esses tempos em nossa vida. Será que já está na hora de eu abandonar isso? Será que já está na hora de eu buscar isso para mim? Qual será o tempo certo, Senhor, de eu fazer isso?
de eu deixar de fazer isso, de eu falar ou de eu me calar, de eu me manifestar ou de eu ficar na minha, né? Então, o tema dessa pregação é o tempo. Segundo texto, também nos livros poéticos, Salmo 90, texto que foi estudado aqui no culto da virada do ano, do pôr do sol, do dia 31 de dezembro, ou seja, há um mês atrás. Salmo 90 foi escrito pelo patriarca Moisés, foi uma oração de Moisés, servo de Deus. E o título da oração de Moisés, no Salmo 90, é a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Transitoriedade, quer dizer, estamos em trânsito. Estamos hoje, amanhã podemos não estar. Tem outra palavra também que é efemeridade, que é efeméride, também é coisa passageira. Certo? Então, nós somos passageiros, nós estamos passando. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os nossos dias, os dias da nossa vida, sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. Não é, irmã Daniela? Não é, mamãe? O irmão confirmou, mas o irmão vai pescar toda semana. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. O Salmo continua, mas eu quero parar até aqui. Esse versículo 12, ele fala um fechamento maravilhoso. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, a perceber a preciosidade do tempo que o Senhor nos concede. Mais um dia de vida, é uma mini vida, é uma amostra de vida, é uma vida inteira, em 24 horas, que o Senhor nos presenteia todas as manhãs. Que Deus nos dê a sabedoria para contar os nossos dias. Ó Senhor, mais um dia que o Senhor está me dando. Quantas pessoas estão mortas hoje, suas famílias estão chorando, e eu estou vivo, estou em pé, minha família está viva. Louvado seja o teu nome. Amém? Agora estamos nos aproximando do título da pregação. Nós vamos agora para Ezequiel. O tema é o tempo. Estamos clamando a Deus através do estudo da palavra, para que Deus nos dê entendimento, discernimento, sabedoria, para compreender os variados tempos da nossa vida. Quando é tempo de fazer isso, quando é tempo de fazer aquilo. Eu fico pensando, né? Quanto tempo Edson e Eliane lutaram por essa menina, né? E ontem eu estava me lembrando daquele verso de Ana, né? Por esta menina orava eu, não era, Eliane? Eu estava me lembrando da oração de Ana, mulher atribulada, né? Quantas gravidezes você teve e perdeu para poder segurar a Alice, né? Maria Elisa, desculpa, Alice é de Eduardo e Amanda. Então, irmãos, nós vamos para Ezequiel, capítulo 20, versículos 12 e 20.
Olha aí, estamos estudando sobre o tempo. Também, Deus, além de tudo, além de anos e anos e anos de vida, o que Deus nos dá também, irmãos? Um tempo extraordinário. Também, Deus, meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que santifica. Amém? 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Amém? Deus nos deu um tempo especial e tudo foi assim organizadinho, incrível. Lá ele cantou louvor, a adoração infantil foi sobre a primeira semana, né? Então, o tempo mais preciso que existe é a semana. Por isso que uma gestação é marcada em semanas, né? Tantas semanas, dá dor de cabeça fazer a conta, mas é em semana. A vida, ela é marcada a partir das semanas. E ao final de cada semana, Deus nos dá um tempo especial, consagrado, e Ele diz: ó, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Amém? E agora o título do sermão é Se. A língua portuguesa, se, essa palavra, o S-U-E, tem dois sentidos. E um é uma partícula passivadora, virando-se, né? Vem de si. Mas o sentido que nós vamos estudar hoje é o sentido de conjunção, eu sabia dizer essa cara, conjunção condicional, ou seja, que impõe uma condição. Se Lígia me ajudar, eu faço isso, né? Eu vou, se Maria José for comigo. Sempre que a gente põe um se, a gente está condicionando fazer algo se outra coisa for feita, não é verdade? Então nós vamos para o versículo-chave dessa mensagem de hoje, que é Isaías 58. O tema do estudo é o tempo, mas o título é se, que implica em condição. Isaías 58, eu acho um capítulo doce, muito doce, docíssimo. Ele fala da observância devida do jejum. Qual é o tipo de jejum que agrada a Deus? Fala da missão aqui dos servos de Deus, que é edificar as antigas ruínas, que foi destruído, né? Levantar os fundamentos, reparar brechas, restaurar veredas. E no versículo 13 nós temos o título da pregação de hoje: se desviares o pé de profanar o sábado e cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso, agradável e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Então você vai ter a sua alegria no Senhor, você vai se alegrar no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Amém, irmãos? Eu anotei na minha Bíblia aqui uma frase que Gilton disse na última pregação que ele fez aqui. Ele disse: Deus é franco, Deus não é suvinho. Deus diz: eu te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor diz. Ele diz: se você desviar seus pés de profanar o sábado, né? Se você não for cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se você chamar o sábado de agradável, o santo dia do Senhor, digno de honra, e se você honrar esse dia, se você não seguir seus próprios caminhos, se você não pretender nesse dia fazer a sua própria vontade,
Se você não falar palavras vãs nesse dia, aí sim você vai ter alegria no Senhor. Então, irmãos, como sentir sabor nesse dia? Fazendo exatamente o que Deus está dizendo. Quem é que não quer receber essa bênção de ser sustentado com a herança de Jacó, e mais ainda, de cavalgar sobre os altos da terra, de estar por cima dos problemas, de estar acima do turbilhão desse mundo, firmado nas promessas da palavra, firmado nas promessas que Jesus nos faz? Só está cavalgando sobre os altos da terra aquele que está dentro desse si, dentro dessa condição que Deus coloca. Então, irmãos, o tema dessa mensagem de hoje foi o tempo. Que Deus nos dê discernimento para perceber a diferença do tempo. Hoje nós estamos vivendo um tempo sagrado. Essas horas não são nossas, essas horas são de Deus. Ele as oferece a nós para que nós possamos santificá-las, torná-las santas através de nossa vida, de nossas intenções e de nossas ações. Que nós possamos tomar a decisão hoje de viver as horas sagradas do sábado, honrando esse dia, honrando ao Deus criador desse dia, ao Deus que definiu a semana como o tempo mais preciso, o espaço de tempo mais preciso, o aniversário da terra, que é o sábado, o santo dia do Senhor digno de honra. Amém? Eu quero que Ricardo coloque mais uma vez o hino que Elaine, não é coincidência, é orientação do Espírito Santo, ela louvou aqui na Escola Sabatina, Santuário do Tempo. E esse é o louvor que eu estava pensando desde ontem. Quando terminar, nós vamos cantar todos Santuário do Tempo. Deus não fez um templo de pedra, né? Deus fez um santuário do tempo, para onde nós estivermos, podemos adorá-lo nessas 24 horas sagradas. Amém? Vamos ficar perto? O sétimo dia, onde todos podem
incomparável Deus. Muito obrigada, Senhor, por ter construído esse templo no tempo, para que onde nós estivermos, nós possamos entrar nele e te adorar. Desde ontem à tardinha, Senhor, desde ontem, mais ou menos às 18 horas, quando o sol se pôs, nós estamos dentro do templo que é o templo sagrado do sábado. Estamos vivendo horas doces, horas sagradas, horas santas e felizes na tua presença. E agora, Senhor, no auge desse dia, estamos juntos como família tua te adorando na tua casa. Logo mais tarde nós vamos atrás das almas perdidas, vamos atrás dos outros que nós queremos subir para o céu de mãos dadas com eles. Vamos atrás deles, Senhor, seus mensageiros que vão cumprir o teu ídolo. Senhor, que cada hora, minuto e segundo desse dia possa ser vivido com a consciência de que estamos pisando em solo sagrado do teu santo sábado. Estamos dentro de um templo consagrado a ti. E o Senhor olha do céu e diz: quem são os que eu vou selar? Quem são os que eu vou separar para mim? Porque o sábado é o sinal entre o Senhor e o seu povo, para que saibam que o Senhor é o Deus que nos santifica. Fica conosco, Senhor. Santifica-nos na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Fica conosco, nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. E salve a todos.